Oi, galerinha do primeiro ano, aqui é a professora Elisângela Carmo e nós vamos iniciar aqui mais uma aula de biologia. Na aula passada, nós vimos sobre a teoria do Big Bang. Na aula de hoje, nós vamos seguir aqui do conteúdo sobre a origem da vida. O objetivo vai ser compreender a visão científica atual sobre a origem da vida, explicar em linhas gerais em que consiste a teoria da evolução molecular para a origem dos seres vivos. Muitas perguntas intrigam as pessoas desde o surgimento da humanidade. Uma delas seria como se originou a vida, como se origina a vida, como os seres vivos, né, se originam. Aí no século XVII existiam algumas explicações para a origem dos seres vivos. Uma explicação era a do criacionismo, que os seres vivos eles têm a origem divina, aquilo que já está lá escrito no livro de Gênesis, lá na Bíblia, e outras religiões também têm as suas explicações aí sobre as divindades criando os seres vivos. As pessoas que não queriam acreditar no criacionismo, elas acreditavam aí em uma outra teoria, conhecida como geração espontânea, ou teoria da abiogênese. E nessa teoria dizia que os seres vivos, as pessoas acreditavam que os seres vivos, eles poderiam se originar a partir da matéria inanimada, a partir da matéria morta. Continuando aqui, nós vamos ter aí uma comparação sobre o que diz a abiogênese e a biogênese, que veio se originar depois, a partir de alguns experimentos que foram realizados para derrubada da abiogênese. E nós vamos ver esses experimentos também aqui nessa aula. Aqui é o significado da palavra, né? Esse A em biologia, por muitas vezes ele quer dizer uma negação, sem, bio, que vem de vida, e gênese, origem. Então, acredita-se que os seres vivos, eles eram gerados espontaneamente, a partir da matéria sem vida. Por exemplo, se tivesse um animal morto, né, e após alguns dias, larvas começassem a aparecer ali naquele animal morto, as pessoas acreditavam que aquele animal ele tinha a capacidade de dar vida àquelas larvas. Então, aquelas larvas tinham surgido a partir dessa matéria sem vida. A biogênese, ao contrário, ela vem dizer, né, que os seres vivos eles só podem ser originados a partir de um ser vivo já existente, e isso é por meio da reprodução. Então, agora nós vamos ver alguns experimentos que serviram aí para derrubar essa teoria da biogênese. Então, continuando. O primeiro experimento que serviu aí para a derrubada da biogênese, ele foi realizado por Francesco Redi, que embora tenha sido um experimento bem simples, esse experimento ele serviu aí para a primeira derrubada da teoria da abiogênese. Bem, as pessoas acreditavam que os vermes surgiam por abiogênese, como eu já expliquei no exemplo anterior. E eles acreditavam que a carne em decomposição ela teria a capacidade de dar vida a esses vermes. No entanto, Redi, ele tinha uma hipótese de que esses vermes, eles não se originavam, né, a partir dessa carne em decomposição, e sim que esses vermes eles eram estágios imaturos ou larvas do ciclo de vida das moscas. Então, Redi fez um experimento bem simples. Ele pegou alguns frascos de boca larga e nesses frascos ele colocou algumas carnes. Vou colocar aqui direitinho. Colocou algumas carnes. Em alguns potes, Redi, ele colocou uma redinha, né, um tipo de vedação ali, que seria aqui, ó, de gaze, certo? E aí, outros potes, eles deixou livre, né, a boca ali dos potes. O que acontecia? Nos potes em que estava a vedação, as moscas, elas não conseguiam pousar ali no alimento e colocar os seus ovos. Já no pote em que não tinha nenhuma redinha protegendo, não tinha nenhuma gaze protegendo, essas moscas elas conseguiam entrar e colocar ali os seus ovos lá naquela carne. Então, depois de alguns dias observando, né, esse experimento, Redi observou que no frasco onde continha a gaze, as moscas não entraram, não colocaram os ovos, então não apareceu larvas.
Mas já no pote em que as moscas entraram, colocaram os ovos, apareceram aí, depois de alguns dias, surgiram larvas. Com isso, Red concluiu que essas larvas realmente eram estágios imaturos dessas moscas. Então, a sua hipótese, ela foi confirmada, né? Ela ganhou credibilidade. No entanto, depois, a teoria da abiogênese, ela voltou novamente a ser utilizada quando o primeiro microscópio foi inventado, aí no século XVII ainda, por um holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek. Como esses seres eles eram bem simples e eles, né, estavam em todos os lugares, as pessoas não acreditavam que eles sim surgiam por abiogênese, né? Como que seres tão simples eles poderiam aí se reproduzir, né? E aí, em 1745, veio o primeiro experimento aí para reforçar essa ideia, né, que foi realizado por John Needham. Foi o que o Needham fez. Ele colocou um caldo nutritivo, vou colocar aqui o caldo, né, colocou esse caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo servia aí de meio de cultura para esses micro-organismos crescerem. Logo após, Needham, né, vedou aí esse frasco com uma rolha de cortiça. Aqui ainda tem caldo. Vedou aí com uma rolha de cortiça e ferveu por 30 minutos. Depois de um tempo, Needham, né, foi observar lá o caldo nutritivo, né, depois de alguns dias, e ele percebeu que tinham aparecido alguns micro-organismos ali naquele caldo. Então, ele teve o seguinte pensamento, né? Se com a fervura, né, o líquido tinha sido esterilizado e com a vedação, né, teria impedido ali dos micro-organismos entrarem ali naquele caldo nutritivo. Então, ele concluiu que só poderia ter sido, que esses organismos teriam surgido por abiogênese, né? Que o caldo ele teria ali uma força vital capaz de originar esses micro-organismos. No entanto, né, existiam pessoas que discordavam aí do Needham, e uma dessas pessoas que não concordava com o Needham era o padre italiano Lazzaro Spallanzani, que ele decidiu refazer o experimento de Needham. Ele pegou 8 frascos, 4 deles ele colocou, né, o caldo nutritivo, e 4 deles ele decidiu ali, ó, fechar com rolha de cortiça. E os outros 4, ele fez um outro tipo de vedação, que é chamada de vedação hermética, onde ele derreteu o gargalo desses frascos, vedando ali totalmente, não permitindo ali a entrada de ar. Então, esses frascos, eles foram vedados totalmente. Depois, o Spallanzani, ele ferveu esse caldo nutritivo por um longo tempo, sendo aí um maior tempo do que Needham. Needham tinha fervido apenas por 30 minutos. Depois de um tempo, Spallanzani observou que nos frascos onde ele tinha vedado com rolha, apareceram micro-organismos. E nos frascos que tinham sido vedados hermeticamente, não tinham aparecido nenhum micro-organismo. Logo, ele concluiu que a vedação e o tempo de fervura utilizado por Needham e por ele mesmo nesse primeiro experimento aqui, teriam sido incapazes de impedir a contaminação. Só que Needham, ele contra-argumentou, ele argumentou dizendo que o tempo de fervura teria matado ali a força vital que existia no caldo nutritivo. Aí Spallanzani quebrou o gargalo ali dos frascos, né, que tinham sido vedados hermeticamente, e um tempinho depois, logo apareceram aí os micro-organismos. E aí o Needham, ele rebateu de novo, dizendo que agora o ar tinha entrado e tinha reacendido a força vital daqueles frascos.
E nesse momento o Spallanzani, ele não tinha mais nenhum experimento, ele não conseguiu argumentar. E essa história continuou por muito tempo, aproximadamente aí um século, sem saber se os seres microscópicos, né, se os micro-organismos, eles eram originados de forma pela abiogênese ou por biogênese. Até que, em 1860, a Academia Francesa de Ciências resolveu ali dar um prêmio em dinheiro para quem resolvesse essa história de uma vez por todas. Foi aí que Louis Pasteur ele se interessou em resolver esse problema. E Pasteur realizou um experimento que também parece simples, mas foi um experimento que solucionou de uma vez por todas essa questão e derrubou ali de uma vez por todas a teoria da abiogênese. O que foi que Pasteur fez? Ele pegou alguns frascos e colocou ali um caldo nutritivo. Depois, ele aqueceu o gargalo desses frascos, curvando eles na forma parecida com um S invertido, né, que ficou conhecida como pescoço de cisne, e aqueceu depois esse caldo nutritivo, fazendo com que o vapor saísse aqui pela abertura. Porque, embora ele tenha curvado esse pescoço, esse gargalo, né, não ficou totalmente fechado, igual no experimento lá do Spallanzani. Aqui permitia a entrada de ar, tá bom? E aí, depois que aconteceu? Passaram-se aí semanas, dias, né, e não apareceram nenhum micro-organismo ali naquele caldo nutritivo. Até que Spallanzani pegou alguns dos frascos e quebrou aqueles frascos e logo apareceram aí, ó, micro-organismos. Então ele concluiu que esses micro-organismos, eles estavam no ambiente, eles estavam no ar. Não era ali porque o caldo tinha uma força vital. Mas uma coisa aqui bem importante, que também pode ser que é cobrada aí na prova, né, de vocês, é o objetivo dele fazer isso, né, dele fazer essa curvatura nesse gargalo aí. Então, o objetivo foi permitir a entrada de ar, mas fazendo com que as partículas que estão em suspensão no ar, elas ficassem ali retidas na parede do gargalo curvo. E esse gargalo ele funcionava como um filtro. Então, permitia a entrada do ar, mas os micro-organismos, as impurezas, iriam ficando aqui retidas no gargalo, não conseguiam chegar até o caldo nutritivo, por isso é que não apareceram micro-organismos aí depois de um bom tempo. E aí, resolvido o problema, né, dos micro-organismos, a teoria da abiogênese ela foi descartada totalmente, surgiram novos questionamentos.